Eu quero falar com você hoje, se tiver um nome para essa mensagem, é como reagir em meio às adversidades. Como proceder, como agir no meio da adversidade. Porque nós estamos passando por momentos de adversidades. O emprego, a insegurança, as incertezas, relacionamentos no convívio do lar, que hoje é maior, e tantas coisas, preocupação com o futuro, o recurso financeiro, é tanta coisa. Então, e no meio disso, como que a gente deve agir? O medo até com relação à saúde, que preocupa muito. Muitas famílias têm pessoas em casa que são grupos de risco, e isso nos preocupa. Há um zelo maior, e é uma adversidade. O primeiro versículo que eu compartilhei até na nossa reunião, no sábado, eu achei tremendo aqui, que é em Zacarias, livro do profeta Zacarias. Foi um profeta que viveu logo após o exílio da Babilônia. Israel já estava reconstruindo o templo, era o segundo templo, e este profeta, junto com o profeta Ageu, animava o povo, incentivava, dava palavras de fortalecimento, e também junto, ministrando, profetizando para o sumo sacerdote, o governador da época, que era Josué e Zorobabel. Então havia ali um envolvimento muito profético desse profeta ao reconstruir o templo depois do exílio dos 70 anos. E aqui fala em Zacarias capítulo 1 verso 8, que diz: durante a noite tive uma visão, e apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas num desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Olha para mim um instante aqui. A visão do profeta que Deus entrega está muito condicionado à interpretação do que ele vê. Por que eu digo isso? Porque o apóstolo João, no capítulo 6 de Apocalipse, também teve a visão dos cavaleiros, e a visão era de que existiam os cavalos com estas cores: vermelho, branco, preto, amarelo ou marrom, na interpretação. E o interessante é que o cavalo que destaca aqui a cor para Zacarias é o vermelho. E o cavalo vermelho, lá do Apocalipse capítulo 6, tinha um cavaleiro com uma espada na mão, e a figura ali era de que ele ia por toda a terra para trazer a guerra. E aqui Zacarias, ele também vê um anjo que passa o relatório para Zacarias, dizendo o que esses cavaleiros fizeram na visão dele. Se você for lá no verso 11, capítulo 1, verso 11, a Bíblia diz: e eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas. Os cavaleiros relataram para o anjo, e eles disseram: percorremos toda a terra e encontramos em paz e tranquila. Eles já não era guerra, mas era em paz e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, com as quais estás indignado há 70 anos? Então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. E o anjo me disse: proclame, assim diz o Senhor dos exércitos, eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião, mas estou muito irado contra as nações que se sentem seguras, porque eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas elas aumentaram a dor que ele sofria. Olha que texto interessante,
me chamou a atenção, porque primeiro Deus fala, eu tenho um zelo muito grande por Jerusalém, pelo meu povo. Essa é a primeira entendimento. Deus tem zelo por você. O zelo de Deus está sobre a tua vida, está sobre toda a tua família e está sobre a igreja. Posso ouvir um amém? Só que Deus, ele mostra aqui que por causa do exílio, houve um período de sofrimento, de dor. E esse período de provação, foi Deus quem permitiu, porque até o povo havia se afastado de Deus. De certa forma, nós estamos vivendo tudo isso no mundo, porque Deus permitiu. Deus, de alguma forma, quer nos ensinar. Mas a Bíblia fala assim, que Deus ficou ainda muito irado, porque existia pessoas, nações, aonde essas pessoas, nações, se sentiam confortáveis, elas se sentiam seguras, e por causa da segurança delas, elas agiam, fazendo o povo de Deus sofrer ainda mais. E aí que eu te digo, ai daqueles que aumentam o sofrimento ou a provação dos filhos de Deus, ai daqueles que pesam a mão, ainda mais, porque nós estamos vivendo já um momento muito delicado, mas aí de repente levanta ainda um perverso, um ímpio, ou aquele que não tem entendimento nenhum do propósito de Deus, da igreja, e pesa a mão ainda mais. Olha, isso eu olho para nível de de mundo, muitas vezes, ou uma nação, ou até uma instituição mesmo, no Brasil, que vai lá e ainda oprime mais, persegue mais, põe a mão e faz ainda sofrer mais. Então eu quero te dizer, querido, em nome de Jesus, que o zelo de Deus está sobre a sua vida, que Deus sabe a medida certa da tua vitória, da tua aprovação, do momento que você está vivendo, e Deus não vai permitir. Diz a palavra de Deus que a ira de Deus aumentou muito mais, por causa daqueles que aumentaram o sofrimento do povo de Deus, e Deus não vai permitir isso acontecer. Deus está com os olhos sobre a tua vida, guiando e cuidando de você, e não vai permitir que nenhum sofrimento aumente, pese mais, nenhuma adversidade vai aumentar na sua vida, mas aquilo que Deus tem cuidado, feito, permitido, é para você, meu querido, ser vitorioso, sair dessa tempestade e alcançar a vitória, e entrar num manancial de bênção, de tranquilidade, de paz. Recebe aí em nome de Jesus, celebra o Senhor em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Diga comigo, esta adversidade vai passar. Amém? Vai passar, não vai permanecer para sempre, e Deus está de olho, com o cuidado dele sobre nós, sabendo quanto nós temos sofrido, e não vai permitir que ninguém aumente o nosso sofrimento. Você recebe, diz amém? Depois um outro versículo que me chamou a atenção essa semana é de 1 Reis 1:29, porque 1 Reis 1:29 fala de Davi, e aqui diz que 1 Reis 1:29, que o rei fez um juramento, e jurou pelo nome do Senhor, o qual ele diz, juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades. Fala comigo, todas as adversidades. Fala de novo, todas as adversidades. Então, queridos, olha, Davi já era velho, Davi já estava numa idade avançada, ele estava recolhido no seu quarto, ele já tinha passado por tudo que nós sabemos na Bíblia, que conta da história de Davi, e a última coisa que ele ia fazer aqui, era coroar o seu filho Salomão. Salomão ia ser colocado no lugar dele, como rei de Israel, era a última coisa, e aquilo era o propósito de Deus, e ele diz assim, olha, eu juro, eu fiz um juramento, pelo nome do Senhor, que o meu filho vai ser rei de Israel, e eu faço juramento pelo nome do Senhor, pelo qual me livrou de todas as adversidades. Queridos, que coisa linda, você chegar lá numa idade avançada, olhar para trás e falar assim, Deus me livrou de todas as adversidades. Esse tempo vai passar,
Você vai estar lá na frente, vai olhar para os dias da pandemia, e você vai olhar para trás e vai falar: Deus me livrou de todas as adversidades. Deus me livrou do aperto financeiro, da escassez, da fome, né? da perseguição, tanta coisa. Você vai olhar para trás lá na frente. Deus é Deus que está cuidando de você, e Deus é Deus que vai te livrar de todas as adversidades. Não vai ter adversidade que vai se levantar contra você, que vai vencer, mas todas elas você vai vencer, em nome de Jesus. Você recebe, diz amém? Recebe mesmo, diz amém? Agora a pergunta é: como eu vou me comportar? Como eu ajo em meio à adversidade? No meio da adversidade, o que você faz? Você foge? Você se esconde? Você fica apavorado? Ou você recua? Você recorre a outras crenças? Tem pessoas que é assim. Israel fez muito disso. No meio da adversidade recorria a outros deuses. No meio da adversidade você cria confiança com aqueles que não temem a Deus. Israel fez muito isso, fez aliança com nações que não temiam a Deus, nações pagãs. Porque nós vemos pessoas assim, por exemplo, Elias fugiu, Elias se escondeu no meio da adversidade. Vocês lembram disso? Quando os 10 espias iam encarar os gigantes para tomar posse da terra prometida, eles ficaram apavorados. No meio da adversidade eles recuaram, eles ficaram com medo. Então nós vemos tantos exemplos, mas o que eu quero separar para vocês aqui, porque algumas semanas eu falei sobre essa história, é de Ruth. Vou citar só aqui, porque fala muito comigo da vitória que ela teve em meio à adversidade. Porque a história de Noemi e Ruth foi uma história assim, de muita batalha, muito sofrimento. Viveram numa terra estrangeira, aonde quase 10 anos perderam o que tinham, eram prósperos, e ainda perderam entes queridos, o pai, que é o marido de Noemi, os filhos, que eram os filhos de Noemi, que um deles era casado com Ruth, e além de ter perdido tudo, eles ficaram sem rumo na vida. O que nós vamos fazer? Até que Noemi decidiu retornar para Belém de Judá, para a terra que ela era, e Noemi, ela foi muito sincera. Ela disse para as 2 noras: não me acompanhe, volta para a tua terra, para o teu povo, fica com a sua família, arruma casamento lá, não precisa me acompanhar, porque que futuro vocês vão ter comigo? Eu já sou de idade, não posso ter mais filhos, vocês, diferença de idade para casar, não tem como. Mas o interessante é que, depois de tudo isso, bem ali na decisão, preste atenção, Ruth precisava tomar uma decisão, ela precisava se posicionar em meio à adversidade. Aí tem esse texto lindo, eu creio que você já deve ter ouvido, lido em Ruth capítulo 1, verso 15, a partir do verso 15, se puder por aí, Ruth capítulo 1, a partir do verso 15, quem já leu esse texto? Olha que texto profético, e a Bíblia fala assim: então Noemi a aconselhou, no verso 15, veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses, volte com ela. Ruth, porém, respondeu, aí vem o texto, olha que coisa tremenda, diz assim: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe, aonde fores irei, aonde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei, e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode celebrar o Senhor com um aplauso bem forte? Que vitória! Olha, em meio à adversidade, Deus está de olho no teu posicionamento. Como você vai se posicionar? Aqui, queridos, Ruth,
Quando a gente lê a primeira vez, a gente vê logo assim uma declaração de amor, de afeto, de cumplicidade com Noemi. Mas é muito além disso. Ruth não está dizendo essas palavras simplesmente com a aliança que ela está fazendo com Noemi. Ruth está posicionando em Deus. Ruth está falando o seguinte: olha, eu escolhi Deus, a minha fidelidade está numa aliança com Deus, no meio da adversidade, dos problemas, das lutas. Deus vai requerer de nós esse posicionamento, o posicionamento de dizer: eu vou me posicionar em Deus, na aliança, no voto, no compromisso no altar, de pagar o preço junto com a igreja, com o meu líder, né, com a minha família. É esse posicionamento que Deus requer de nós, Deus deseja ver em nós. E foi isso que Ruth fez, né? Ela está posicionando em Deus em meio à adversidade. E olha, queridos, por causa do posicionamento dela, olha quanta coisa ela colheu, hein? Porque veja bem, aqueles que se posicionam em Deus, eu separei algumas coisas assim que você recebe a consequência disso. Mas Orfa, que era a concunhada dela, né, as duas, né, que é casado com o outro filho de Noemi, ela não posicionou em Deus. No meio da adversidade, ela voltou para o povo dela e para os deuses dela. E você observa que quando ela fez isso, ela foi eliminada da história. O seu nome apagou, a sua descendência ninguém soube mais. Nós não sabemos mais nada da história de Orfa. Olha o que o posicionamento no meio da adversidade faz. Quem não posiciona, apaga, esquece. Ninguém sabe mais nada que aconteceu. Agora, quem se posiciona, aí nós sabemos, olha só, ela se posicionou na aliança, ou seja, ela confirmou a aliança sua com Deus, e a partir daquele momento, o que aconteceu? O opróbrio da vida dela, tudo que estava pesando, castigando, deixando ela mal, prova é que o nome de Noemi significa agradável. Quando Noemi chegou na terra dela, ela falou: não me chama de Noemi, porque eu não tenho nada agradável para contar. A minha história é só uma história de sofrimento. Então, me chame de Mara, porque Mara é a amargura que eu tenho vivido. Olha que coisa. E aqui, queridos, quando ela posiciona em Deus, o que acontece? Primeiro, você confirma a aliança sua com Deus. Segundo, Deus te promove. Deus tira e muda a sua história, tira o opróbrio de você. Porque ali ela foi promovida, logo ela depois casou com um príncipe, entrou na descendência de Davi e depois da descendência de Jesus, ou seja, mudou a história da vida dela. Então, queridos, o seu posicionamento no meio da adversidade em Deus vai te promover em nome de Jesus, vai levar você para um nível novo, você vai entrar num nível de fé, um nível de vitória maior. As pessoas, o mover de Deus vai levar as pessoas a verem você, seu patrão, onde você trabalha, o negócio que você faz, vai enxergar você como filho de Deus, você na igreja, como líder. Deus vai te honrar em nome de Jesus. Você recebe, diz amém? Você recebe mesmo? Outra coisa, nós falamos que Orfa pagou na história, ninguém sabe mais o que aconteceu com a vida dela, o nome dela foi esquecido, mas Ruth ficou conhecida na história. A sua atitude causou um legado, né, de uma história de exemplo para nós. O seu nome ficou conhecido pelo fato dela reagir como reagiu nos dias da adversidade. E outra coisa, quando você posiciona em Deus, aquilo que você está fazendo diante de Deus, isto repercute, estende sobre você e todos da sua descendência. Olha, seus filhos, seus netos vão colher o seu posicionamento em Deus. Você recebe, diz amém? Todos que estão na sua árvore genealógica, ó, todos. Quem aí ainda
quer casar, ter filhos, netos, bisnetos? Quem quer ver sua quarta geração prosperando aí? Você recebe, diz amém? Ver seus filhos, seus netos, né? Amém? Então, queridos, olha só, seu posicionamento em Deus no meio da adversidade faz seus filhos colher, faz seus netos colher. Olha que coisa tremenda. Olha, quando nós lemos aqui que Davi, ele chega lá no final e fala: eu venci todas as adversidades, Deus me livrou de todas elas. Davi, ele tinha um entendimento que a vitória que ele tinha não era porque a história era só dele, a história não era só dele. Ele entendia que ele não começou aquela história, a história da vida dele não começou com ele. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A história da sua vida não começou com você. Teve muitos que pagaram o preço antes de você, para você chegar aqui hoje. Muitas vezes a gente narra a história da nossa vida e fala: tudo aconteceu só comigo, mas não. Eu quero dizer para você que a história da vida de Davi e as vitórias que ele teve diante da adversidade, não foi porque Davi simplesmente construiu a sua história sozinho, não foi não. A bisavó dele, Ruth era a bisavó dele, já estava se posicionando em Deus lá atrás. Olha só, a história de Davi, para Davi ser aquela bênção que foi, teve gente que já pagou o preço lá atrás por ele. Quem pagou o preço lá atrás por ele? Foi Ruth. Ruth se posicionou em Deus de uma forma tão forte, tão tremenda, que Davi colheu. E Davi, quando foi vencendo as adversidades, ele podia olhar lá para a bisavó dele e falar: olha, eu vou ter vitória, eu vou vencer, porque eu tenho exemplo lá atrás. E seus netos vão olhar para você e vai falar: eu vou vencer porque meu bisavô, meu avô venceu. E você vai ser o vitorioso, que vai deixar as vitórias confirmadas, as vitórias lembradas, para aqueles que vão viver depois de vocês, recebe, amém? E assim é também na vida espiritual. Teu líder, teu bispo, teu pastor está pagando o preço por você. Você chegou até aí, não foi sozinho não, teve alguém que chorou junto com você, pagou o preço com você, gerou você em oração, pagando, crescendo, juntos, né? Em jejum, amém, queridos? Meus líderes, né? Aqueles que estão antes de mim, estão pagando o preço por mim, orando, profetizando, né? Para nós chegamos até aqui, carregado nos ombros dos nossos pais espirituais, amém, gente? Você recebe, diz amém? Então, queridos, conhecemos a história de Davi, que foi um grande rei, mas nunca se esqueça que sua história não começou em você, mas em gerações passadas. A nossa história não começa em nós, mas gente que já pagou o preço por nós, que pagaram o preço, que reagiram bem em meio à adversidade, e que fizeram você começar a partir de um ponto da história. Ou seja, Davi começou a partir de um ponto, porque atrás já tinha gente pagando o preço. Você recebe, diz amém? Amém mesmo? E olha, outra consequência do posicionamento em Deus em meio à adversidade, é que Deus sempre levanta um remidor. Fala comigo, remidor. Deus sempre levanta aquele que vai te redimir. Quando eu falo redimir, a palavra remidor significa resgate, libertador, salvador, redentor. Quando Ruth posicionou em Deus, lá na frente, ela entrou na história porque casou com Boaz. Boaz teve um filho que pôs o nome de Obed. Obed foi o resgatador, o remidor da família de Noemi. Ou seja, Noemi foi honrada, muito honrada, porque o resgatador que foi o fruto que foi Obed, ou seja, o libertador, o resgatador, no sentido de dar honra, de dar sequência e continuidade à história, de honra. Então, queridos, eu quero dizer, você vai posicionar em Deus em nome de Jesus, e Deus já está trazendo o libertador, Deus já está trazendo o resgatador, Deus já está trazendo o salvador, e nós sabemos que quem é o salvador, resgatador e libertador é o nosso Rei Jesus. Fala comigo, Rei Jesus. Fala comigo, Senhor Jesus. Olha, quando eu me posiciono em Deus, o Senhor Jesus se levanta do trono para te resgatar, para te salvar,
para te libertar, para te dar a vitória. Ele é o que te redime, Ele é o teu redentor. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir o Senhor por isso. Aleluia, aleluia. Você recebe, diz amém, aleluia. Para fechar, eu quero te dar mais uns versículos aqui. O outro versículo é capítulo 2 de Ruth, verso 12. Projeta para a gente, capítulo 2 de Ruth, verso 12. Olha o que Boaz disse para ela, e é isso que nós temos que fazer, ó. Boaz disse assim, ó: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensado pelo Senhor, e o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Fala comigo, fala de novo, sob cujas asas eu vim buscar refúgio. De novo, sob cujas asas eu vim abrigar-me. Amém? Preste atenção, em meio à adversidade. Tantas coisas acontecem hoje, nos dias de hoje, não é isso? É o relacionamento, é o emprego, é a escassez, a incerteza, a dúvida, as dificuldades, os conflitos, tantas coisas nesse mundo em que vivemos, essa pandemia, a saúde, o vírus, o remédio que não vem, a vacina, é tanta coisa. Mas eu quero te dizer que, qual que é a direção de Deus para mim e para você? Corre para debaixo das asas do Senhor, encontra lá abrigo, refúgio e proteção. Eu estou te dizendo isso porque nesses dias difíceis a gente é tão tendencioso a correr para um amigo, a pedir um dinheiro emprestado, né, a ficar ali na mão do patrão, ou até mesmo preso naquele relacionamento, achando que aquele relacionamento vai te dar segurança, né? Mas eu quero te dizer, ao invés disso, corre para debaixo das asas de Deus, que veio te abrigar. Corre para debaixo das asas de Deus. Olha, nos dias de hoje, dá vontade muitas vezes de soltar o verbo, reclamar. Hoje está tão fácil para reclamar, não está? Você tem lá a rede social, você escreve tudo que você quer lá, e escreve tudo de todo mundo, de quem você quiser, e fica por isso, só o sangue de Jesus, né? Mas ao invés de você correr, né, lá pro Facebook, corre para o seu quarto, meu irmão, dobra o joelho e clama ao Senhor. Eu entro debaixo das tuas asas, e debaixo das tuas asas eu me abrigo, eu me busco refúgio. O Senhor vai ser o meu livramento, o Senhor vai me orientar. Ou seja, no dia em que te injustiçarem, te caluniarem, ou você, ao invés de você revidar, vingar, não, meu querido, você vai para debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Você vai submeter ao Deus de Israel, e debaixo das asas do Senhor você vai encontrar abrigo, refúgio, proteção, e Deus vai cuidar de você, Deus vai te proteger, Deus vai te livrar de tudo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Fala, eu recebo em nome de Jesus. Eu peguei um salmo aqui, põe para mim, olha só, nós estamos fechando, o Salmo 57, verso 1, olha só que coisa tremenda, diz aqui: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Oh Jesus, eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que... Ou seja, Boaz, ele lia os salmos já existiam na época de Boaz, muitos deles, talvez a maioria, e Boaz sabia, olha Ruth, você no meio da adversidade foi para debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso, encontrou abrigo e refúgio, e eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Esse perigo vai passar, meu irmão, esse medo, essa incerteza, essa insegurança, vai passar,
E enquanto isso, nós estamos debaixo das asas do Senhor, e nele encontramos abrigo, e nele, debaixo das asas do nosso Deus, não há perigo em nome de Jesus. Põe um outro para a gente fechar, Salmo 27, verso 4, olha que coisa tremenda, ó. Salmo 27, verso 4 e 5, fala assim, ó, uma coisa, põe o verso 4, uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Quem é feliz de estar na casa de Deus? Na igreja. Todo mundo que está ligado agora, ó, está na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Põe lá o verso 5, pois no dia da adversidade, ó, no dia da adversidade, Ele me guardará protegido. Quem recebe a proteção de Deus no meio da adversidade aí, ó? E, ó, protegido, Ele me guardará protegido em sua habitação. Você está na habitação do Deus Todo-Poderoso, viu? Amém, queridos? Que é a igreja, que é você, templo do Espírito Santo, Deus habita em você, você é casa e morada do Espírito Santo de Deus, e por isso, querido, você está protegido em sua habitação, ó, no seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo. Você pode dar glória a Deus aí, e aplaudir o Senhor por isso? Aleluia, aleluia, aleluia. E ó, último versículo do Salmo que não pode ficar de fora, é o Salmo 91. O Salmo 91 é o seguinte, lá na sua casa não tem, não digo na sua, mas você já viu, na casa, a Bíblia assim, ó, na mesa lá, né? E aberto no Salmo 91, só que o Salmo está lá, a folha está empoeirada, mas ninguém leu o Salmo, está lá, no Salmo 91 aberto, como se tivesse no Salmo 91 para espantar tudo quanto é fantasma, né? Mas aqui nós vamos ler, amém, gente? E fala assim, ó, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, Ele o livrará do laço caçador, do veneno mortal, Ele o cobrirá com suas, no verso 4, põe aí no verso 4, ó, Ele o cobrirá com suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio, e a fidelidade será o seu escudo protetor. Você vai estar debaixo das asas do Senhor, e debaixo das asas do Senhor você está protegido, você está abrigado, nenhum mal vai se levantar contra a tua vida, nada vai atingir você, ó, você, no verso 5, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que desvassa ao meio-dia, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas você não será atingido, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio. Ó, Ruth fez do Deus Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, por isso nenhum mal atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropeça em alguma pedra, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama e eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome, ele clamará a mim e eu darei resposta, na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Você pode dar um aplauso ao Senhor e dar um glória a Deus bem forte? Recebe aí, ó, eu o protegerei, e na adversidade estarei com ele. Na adversidade Deus está contigo. Você recebe, diz amém? Deus está contigo na adversidade.